Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Daremos continuidade nesta aula ao estudo do casamento. Temos muito a falar ainda sobre casamento, um dos institutos mais importantes do direito de família e de constituição das famílias. Antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário, compartilhe com o maior número possível de colegas. Também vá lá no Instagram, me mande um direct e me conte de onde você é. Muito legal quando eu descubro que você é bem de longe, assim, né? E que eu tô chegando aí na sua cidade, na sua casa e te ajudando a estudar e alcançar um nível de excelência na sua futura profissão. Então vamos lá, pessoal? Vamos começar a falar hoje sobre a possibilidade de um casamento de repente ter acontecido. Então a gente já falou, né? Como que um casamento ele pode se consolidar. Vimos quais são os requisitos para que um casamento ocorra, mas que esse casamento por algum motivo não gere efeitos. Então, a gente viu que há a possibilidade de que no processo de habilitação para o casamento eu evite que um casamento ocorra, porém, às vezes por não identificação de impedimento matrimonial, ou por não manifestação de um interessado, ou até por um erro do oficial do cartório, do juiz ou do Ministério Público, fique obscura, né, a presença de uma causa suspensiva, de uma incapacidade ou de um impedimento matrimonial e o casamento ocorra. Nesse caso, há a possibilidade de que depois do casamento, esse casamento ele possa ser considerado nulo ou anulável através de uma ação anulatória e então seja gerado o reconhecimento, né, da invalidade desse casamento e os nubentes, né, no caso já os cônjuges, voltem ao status quo, ou seja, a condição de solteiros, porque aquele casamento não poderia ter acontecido. Então vamos estudar essas hipóteses. Primeiro eu queria lembrar vocês a respeito de algo que vocês estudaram lá no Civil Parte Geral. Quando a gente estuda negócios jurídicos, e a gente vai falar da validade dos negócios jurídicos, a gente estuda a escada pontiana. Pontes de Miranda, ele criou uma escada para explicar quando que um negócio jurídico é válido ou não. Nessa escada nós temos o primeiro degrau, que é o da existência de um negócio jurídico. Depois nós temos um segundo degrau, que é o degrau da validade de um negócio jurídico. E o terceiro degrau, que é a eficácia de um negócio jurídico. Para que um negócio jurídico seja considerado válido ou não, primeira coisa, ele precisa existir. Se o negócio jurídico ele nem existe, então eu não preciso nem analisar se ele é válido ou não, muito menos eficaz. Agora, se ele existe, pode ser que talvez ele não seja válido. Então a gente vai entender essas três esferas para poder verificar a possibilidade de nulidade e anulabilidade do casamento. Então, seguindo a escada pontiana, tem alguns doutrinadores que não adotam a escada pontiana. Eles falam que a questão da inexistência do negócio jurídico é meio que óbvia, que a falta dos requisitos legais ou principais, ela já é óbvia no sentido de que aquele negócio não exista. Porém, eu acho interessante a gente pontuar essa necessidade, porque muitas vezes as pessoas acham que é só a qualificação do requisito que é importante. Não, eu preciso da presença do requisito. Então, para que eu entenda, para que haja a necessidade de que o negócio jurídico ele possa ser válido ou não, eu preciso primeiro analisar se ele existe.
E para saber se ele existe, eu preciso saber se os requisitos para aquele negócio jurídico estão presentes. Então, a existência, ela tem a ver com a presença ou não dos elementos essenciais. Mesmo que talvez esses elementos sejam elementos não válidos. Por exemplo, o que nós precisamos quanto às pessoas para que um casamento exista? Eu preciso de no mínimo não, né? Desculpa. Eu preciso de 2 pessoas, tá? No Brasil não se admite casamento com mais de 2 pessoas, tá? Então, para o casamento, eu preciso de 2 pessoas. Eu posso ter uma só? É possível o casamento comigo mesma? Não, tá? Então, eu preciso da presença de 2 pessoas. Então, se eu tenho a presença de 2 pessoas, nesse caso, eu tenho a existência do casamento. Então, as 2 pessoas estão ali. Essas 2 pessoas, eu não estou analisando ainda se elas são capazes, eu não estou analisando ainda se elas estão representadas ou não, eu não estou analisando ainda o consentimento delas, eu não estou analisando isso ainda. Mas o que eu preciso entender é, os requisitos essenciais para esse casamento está ali? Se está ali, então nesse caso, nessa situação, eu entendo que se trata sim de um casamento existente. A ausência de uma pessoa, então, vai fazer com que a gente entenda que se trate de um casamento inexistente. Por exemplo, eu preciso também de uma autoridade competente. Tinha autoridade competente naquele momento? Não tinha. Casamento inexistente. O que a gente poderia talvez aqui usar como exemplo é o que a gente estudou na última aula do casamento nuncupativo, lembra? O casamento nuncupativo é aquele que pode ser considerado válido se nós levarmos a conhecimento da autoridade competente aqueles requisitos, né? 6 testemunhas, a moléstia grave, iminente risco de vida, que não daria tempo para as pessoas passarem pelo processo de habilitação. E a gente viu que é muito difícil esse reconhecimento do casamento nuncupativo. Então, a falta, né? Eu chego lá no cartório, tem 5 testemunhas. Então, o casamento é inexistente. Ah, não estava em iminente risco de vida. Ele estava lá, tinha quebrado o pé, né? Então, casamento inexistente. Tudo bem? Bom, agora, e o casamento, continuando ainda a respeito do casamento inexistente, né? Por exemplo, o consentimento, né? O consentimento, eles têm que ver aquela declaração do sim. Pode ser inclusive com um gesto, né? Não precisa ser necessariamente com a palavra, mas o consentimento é algo que precisa acontecer. Então, a falta desse consentimento, a pessoa não fala nada. Eu não estou dizendo que ela fala, mas ela fala obrigada. Aí já é outro tipo de invalidade do casamento. Mas ela fica em silêncio. Se ela fica em silêncio, casamento inexistente. E a falta da autoridade competente, como eu disse para vocês, tá bom? Agora, a invalidade do casamento, ele é o gênero, do qual nós temos 2 espécies, a nulidade e a anulabilidade do casamento. Funciona como lá nos negócios jurídicos, né, de uma forma geral. Então, na nulidade do casamento, a gente vai entender que a afronta aqui, o que falta aqui nesse casamento, ou o vício que consta nesse casamento, é um vício que acomete, né, ou desrespeita a coletividade. O desrespeito ou o vício acabam prejudicando o interesse coletivo e não só o interesse do particular. A gente vai ver, por exemplo, que o casamento entre irmãos não é uma coisa que prejudica só os irmãos. O casamento entre irmãos é algo que gera um desconforto e uma revolta na sociedade como um todo. Quando a gente ouve, né, que o pai mantinha relações sexuais com filhas, né,
isso gera na gente algo repugnante, né? Como algo repugnante. Então, esse tipo de vício constante do casamento, ele é um vício que interessa para a sociedade e que interessa para a sociedade que aquele casamento não gere efeito algum e que seja considerado totalmente nulo e que em hipótese alguma ele possa ser convalidado. Tudo bem? Agora, a anulabilidade é um vício constante do casamento que pode ser convalidado. É um vício constante do casamento que pode ser consertado, porque na verdade ele só afronta o interesse do particular ou de alguns particulares. Então, desses particulares e para esses particulares, se de repente o vício for sanado, o casamento ele pode continuar existindo de qualquer forma e não importa muitas vezes para a sociedade que aquele casamento de repente possua um defeito. Isso tem bastante diferença, principalmente com relação à propositura da ação e a possibilidade de convalescimento do vício ou não. Então vamos lá, né? Quais são as hipóteses do casamento nulo e as características do casamento nulo? O casamento nulo está lá no artigo 1548 e ele é considerado nulo, né? Todo casamento que é celebrado com infringência aos impedimentos do artigo 1521, né? Os impedimentos absolutos, ou também chamados de impedimentos matrimoniais. Todos os 7 incisos lá do artigo 1521, tá certo? Lembra, o melhor momento para que eles sejam opostos é na habilitação para o casamento. Foram opostos, impede-se então o casamento. Não foram opostos, há ainda a possibilidade de declarar a nulidade desse casamento através de uma ação anulatória. Então, os noivos, os nubentes, casaram, o casamento ele começa a gerar efeitos como qualquer outro casamento e vai gerar efeitos até quando? Até que venha a sentença judicial declarando a nulidade desse casamento. Professora, quem é que pode propor a ação anulatória? Qualquer pessoa, porque a nulidade, lembra, ela interessa para a sociedade. Então pode o juiz de ofício reconhecer a nulidade do casamento, o Ministério Público, qualquer interessado, o próprio oficial do cartório. Então qualquer pessoa que descubra a presença do impedimento matrimonial poderá e obrigatoriamente deverá, na verdade, opor a presença desse impedimento matrimonial para evitar então que esse casamento continue gerando efeitos jurídicos. Prolatada a sentença, o efeito é ex tunc. O que isso significa? A sentença retroage à data do casamento, como se esse casal nunca tivesse se casado. O estado civil deles volta a ser de solteiro. Isso é muito importante que a gente entenda, né? De casados, eles voltam a ser solteiros, não divorciados, não separados, mas solteiros, porque o casamento nunca existiu. E não há a menor possibilidade de que este casamento aqui seja consertado, seja dirimido, seja convalidado, porque, na verdade, esses impedimentos impedem que esse casal aqui se case em qualquer momento e em qualquer situação. Tudo bem? Agora, o casamento anulável, ele já é uma nulidade relativa. Por que ele é uma nulidade relativa? Porque ele admite o convalescimento do vício. Ele admite a confirmação do casamento, seja uma confirmação expressa ou tácita. A ação anulatória aqui, ela é uma ação que
pode ser proposta ou não. É uma ação que, caso não haja propositura dela dentro de um prazo decadencial, há a preclusão desse direito de anulação do negócio jurídico e o casamento passa a ser válido. O nulo nunca será válido, ele sempre será nulo. É claro que a gente precisa de uma sentença judicial para declarar isso, mas o negócio jurídico com o impedimento matrimonial, ele é nulo de qualquer forma. Muitas vezes o fato de eu precisar dessa sentença é simplesmente para que não haja e não paire qualquer dúvida, mas a própria existência do impedimento já configura o casamento como nulo. Já no casamento anulável, não. O casamento anulável, ele é válido. Enquanto não tem uma sentença judicial considerando ele como inválido, ele é válido. Agora, a partir do momento em que o juiz sentenciar e disser que se trata de um casamento inválido, ele também retroage lá como se aquele casamento nunca tivesse existido. Mas ele sim é passível de confirmação. Nesse caso, a ação anulatória ela não pode ser proposta pelo Ministério Público, ela não pode ser proposta, não pode ser reconhecida, né, de ofício pelo juiz. Na verdade, aqui deverá ser um interessado. Esse interessado serão as pessoas mais próximas, os parentes dos nubentes. Os próprios cônjuges, às vezes, podem entrar com essa ação anulatória, um dos cônjuges, ascendentes, filhos, os parentes em linha reta por afinidade, os colaterais em segundo grau também pode. Ou um interessado que de repente está sendo prejudicado por conta dessa anulabilidade do casamento. Ele existe, ele gera efeitos até que haja então a declaração de invalidade. Se vier, se ela não vier, o casamento é válido. Então vamos lá. Quais são as hipóteses? Artigo 1550. É anulável o casamento. Inciso 1. De quem não completou a idade mínima para casar. Qual que é a idade mínima para casar? 16 anos. 16 anos de idade é o mínimo. Nós já vimos que em hipótese alguma admite-se, o Código Civil assim escreve, que em hipótese alguma admite-se o casamento para menores de 16 anos. Vocês acham mesmo que esse casamento por uma pessoa de 15 anos de idade é anulável? Ou seja, ele será válido se alguém não entrar com essa ação? É claro que não. Esse inciso aqui, ele está completamente fora de contexto. A partir do momento que o Código Civil veio dizer que em hipótese alguma há possibilidade de reconhecimento do casamento por pessoas com menos de 16 anos, então eu não posso considerar esse casamento anulável, e sim casamento nulo. Então, por isso eu deixei aqui para vocês como vermelho, porque ele integra lá a hipótese de casamento nulo e não de casamento anulável. Tudo bem, pessoal? Nós ainda temos algumas coisas para falar sobre casamento, invalidade do casamento, e vamos falar sobre casamento anulável na nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.